Dedé, Rodriguinho, Thiago Neves, Fred, esses e muitos outros são nomes que fazem parte da minha lista de dispensa para o ano de 2020. Confira aí. Fala aí, Nação Azul, de boa? Eu sou o Daniel Angelim e estou aqui hoje para fazer o tão esperado vídeo da lista de dispensa do Cruzeiro para o ano de 2020. Nesse vídeo vou trazer jogadores que já estão no elenco do Cruzeiro, os que vão embora, que estão aqui emprestados, e também os do Cruzeiro que estão por empréstimos em outros clubes e que vão voltar. Então eu deixarei aqui a minha opinião sobre todos os jogadores que devem deixar o Cruzeiro para o ano de 2020. Então eu fiz aqui uma arte contendo todos os jogadores que eu acho que devem deixar o elenco do Cruzeiro nesse ano e os que eu acho que vão sair por ter proposta de outros clubes e seria interessante por terem altos salários aqui no Cruzeiro e que provavelmente também poderiam gerar uma troca, algo em benefício do Cruzeiro. Então, começando pelo gol, o Rafael, eu acho que ele é um ótimo goleiro, é o principal cara aí para assumir a titularidade do gol do Cruzeiro quando o Fábio se aposentar em 2021, assim ele está programando, e o Grêmio tem muito interesse nesse jogador, dizem que ele já está quase acertado com o Grêmio, aí resta saber se por empréstimo de 2 anos ou em compra definitiva. Se for em caso de compra, eu acho que é ruim para o Cruzeiro, eu não venderia, pois ele vem sendo preparado aí e já está pronto para assumir a camisa 1 do Cruzeiro, mas se for por um empréstimo de 2 anos, no caso nesse ano na Série B e em 2021, que será o último ano do Fábio, eu acho que vai ser proveitoso para a gente, porque vai dar uma bagagem ainda maior para ele. Ele vai disputar Libertadores em um time como o Grêmio, que está sempre chegando nos campeonatos aí, e voltaria mais pronto do que nunca em 2021 para vestir a nossa camisa 1. Então, eu coloquei o nome dele aqui, não porque eu quero que ele saia do Cruzeiro, mas sim porque tem uma real chance dele ir para o Grêmio. Já dizem que já está quase tudo certo. E, se for por empréstimo, tem inclusive a minha aprovação. Então esse é o motivo do Rafael estar aqui. Lá na lateral direita temos o Edilson, que veio após fazer um ótimo ano no Grêmio. Ele tem um salário muito alto de 500 mil e ele não teve futebol aqui no Cruzeiro que justificasse tudo isso. Então ele já está com a sua imagem desgastada perante a torcida aí. Então é um nome que não deve ficar no Cruzeiro para 2020 e isso é quase certo. No jogo do Cruzeiro contra o Grêmio também, lá na arena do Grêmio, a torcida gritou o nome dele. Então eu espero que a negociação do Vitor Ferraz dos Santos com o Grêmio dê errado para que o Edilson seja um nome forte aí para voltar ao Grêmio e sair do Cruzeiro. Na zaga temos o Digão, que vai retornar de empréstimo do Fluminense. É um jogador limitado. Eu acho que Fabrício Bruno e Kaká são melhores que ele, então eu não o vejo como uma opção viável ao Cruzeiro. Ele é um jogador velho e essa temporada no Fluminense ele foi inclusive capitão em muitas rodadas. Então eu acho que a diretoria tem o dever de negociá-lo com o Fluminense em definitivo. Acredito que o Fluminense tenha interesse sim, pois ele é ídolo lá do passado, fez um bom ano também agora. Então eu acho que dá sim para chegar a um acordo aí e vendê-lo ou usar como moeda de troca por algum jogador do Fluminense, não sei. E o importante é que ele não volte ao Cruzeiro, pois eu acho que não tem espaço para ele. Temos o Dedé também, ninguém discute a qualidade do Dedé, o quão bom ele é, só que ele pisou muito na bola naquele episódio com o Rogério Ceni, ali desgastou-se muito sua imagem com o Cruzeiro, e logo após, em fase de recuperação de lesão, ainda teve aquela coisa dele estar sarrando lá no aniversário da esposa, que não pegou muito bem, com razão. Então, assim, é um jogador que ganha muito bem aqui também, em torno de 600, 700 mil reais, salário esse que o Cruzeiro não vai ter condições de arcar. E o Dedé, ele é um jogador que tem muito mercado aí. Palmeiras e Flamengo, principalmente, que são os dois clubes aí com maior poder aquisitivo atualmente, já demonstraram interesse nele. E, caso o contratem, o Dedé é titular em qualquer time do Brasil. Por melhor que esteja a zaga de todos os times aí, o Dedé tem futebol para jogar na seleção brasileira na Europa, quem dirá na zaga em times do Brasil aqui. Então, pode ser uma ótima moeda de troca e mais do que isso, o Cruzeiro pode fazer grana com ele, que é coisa que o clube precisa. Então, agradecer ao Dedé pelos serviços prestados aí, mas vendê-lo, fazer dinheiro e se livrar desse jogador aí que mostrou ter caráter duvidoso nesse fim de passagem aqui pelo Cruzeiro. O terceiro zagueiro dessa lista aí é o Manuel, que está emprestado ao Corinthians.
O Manoel é outro que tem um salário alto, R$500 mil. É um zagueiro razoável, bom na minha opinião, nada mais do que isso, mas o salário não condiz com sua qualidade e com o que ele vinha entregando no Cruzeiro nesses anos aí. Eu acho que o Cruzeiro deve tentar negociá-lo. O Corinthians disse que não tem interesse, mas é um jogador que eu também não vejo espaço para ele no elenco do Cruzeiro, pelo alto salário e por eu achar que Fabrício Bruno e Kaká são tão bons quanto, ou até melhores, têm margem para crescimento e são mais jovens também, o que poderia gerar um lucro financeiro para o Cruzeiro aí. Na esquerda temos o Vitor Luiz, lateral esquerdo, cria da base do Cruzeiro aí, que estava por empréstimo no Helsinki da Finlândia, retorna, só que eu não consigo ver espaço para ele nesse elenco do Cruzeiro, mesmo na Série B. É um jogador que eu conheço pouco também, vi jogos dele na base, mas por ter ido jogar na Finlândia a gente não tem muita informação, mas não sei. Eu prefiro o Rafael Santos, então pelo pouquíssimo destaque dele e pelo Rafael Santos ser uma promessa aí mais pronta do que o Vitor Luiz, na minha opinião, eu coloquei ele nessa lista de dispensa aqui. Outro jogador que volta de empréstimo é o Patrick Bray, que estava emprestado ao Curitiba, não era titular lá e eu não sei se ele tem qualidade suficiente para jogar no Cruzeiro. Ele tem como ponto forte o ataque, né? Ele não é tão bom assim na defesa, mas não sei, eu acho que com a subida do Curitiba, o Cruzeiro podia tentar renovar o empréstimo dele ou vendê-lo para o Curitiba, mas o que eu não acho bom é que ele volte a integrar o elenco do Cruzeiro em 2020, pois eu não o vejo com qualidade para isso. Temos o Egídio também, que é um dos que eu mais quero que saia do Cruzeiro, torço para que ele arrume um time. Tinha sondagens aí que o Grêmio estava muito interessado nele, mas agora parece que esse foco passou para o Dodô. E o Egídio tem um salário alto também, em torno na casa de R$400 mil, e não vem entregando futebol o suficiente para justificar todo esse salário. Pelo contrário, ele vem fazendo muita raiva na torcida, falhando muito ali na frente, vários gols nascendo de erros dele, e lá na frente pouquíssimo ou sem nenhuma eficiência. Então é um jogador que não está fazendo por onde vestir a camisa do Cruzeiro. Então eu espero que o Cruzeiro arrume um novo clube para ele aí, em venda definitiva, troca, mas que ele não fique no Cruzeiro em 2020. E o último lateral esquerdo é o Dodô. Eu não queria que o Dodô saísse do Cruzeiro. Apesar dele ter feito um ano ruim como 90% de todo o elenco em 2019, eu o vejo um bom jogador, com qualidade, jogou muito no Santos. Então eu queria que ele tivesse oportunidade ali, sequência durante a temporada de 2020, só que caso o Grêmio tenha interesse e resolva contratá-lo por empréstimo, eu acho que é interessante para o Cruzeiro, pois o Dodô é outro que especula-se em receber em torno de 550, 600 mil reais por mês, então é um altíssimo salário. E eu acho que um empréstimozinho de um ano aí no Grêmio seria um ótimo negócio para o Cruzeiro e para o Grêmio também, que está doido atrás de bons laterais. Passando para a volância ali, primeiro volante, segundo volante. O primeiro nome é Ariel Cabral, jogador já na casa dos 30 anos, que não vem jogando bem pelo Cruzeiro há pelo menos 2 anos. Então é um cara que não tem dinamismo ali naquele meio campo, muito lento. Dizem que ele tem o passe bom, mas ele não prova isso dentro de campo. Então, na minha opinião, talvez seja um dos jogadores mais difíceis da gente se livrar aí desse elenco nosso, mas o fato dele ser argentino abre mais portas ainda para clubes argentinos também. Então a diretoria vai ter que trabalhar bem aí em vendê-lo, ou emprestá-lo, ou trocá-lo por outro jogador, pois eu não o vejo mais com nível para continuar no Cruzeiro. O outro volante ali é o Jadson, que veio do Fluminense e não se mostrou capaz o suficiente de vestir a nossa camisa. Eu não acho que ele defende bem e muito menos ataca bem também. Então é um cara que só corre. Ele corre, ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai, volta, mas é muito pouco para um jogador que quer vestir a camisa do Cruzeiro. Então, assim, eu o vejo muito limitado. Não vejo o porquê de deixá-lo tomando a vaga de um volante da base, por exemplo, como o Adriano, o próprio Jadson da base. Então, jogadores que têm uma margem de crescimento muito grande e, tendo esse Jadson no nosso elenco, ele trava, ele toma essa vaga do jogador jovem. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que negociá-lo, trocá-lo, vendê-lo, não sei. O que não pode é ele permanecer aqui em 2020. E eu acho que ele é uma moeda de troca boa aí. Muitos clubes teriam interesse nele,
Por mais que ele seja tão limitado assim, mas é aquele jogador que se entrega a favor do time, que faz valer o esquema tático. Então eu acho que pode sim ter vários clubes aí interessados no futebol dele. Terceiro volante ali, o Nonoca. O Nonoca está emprestado ao Boa Esporte. Ele surgiu como uma grande promessa da categoria de base do Cruzeiro aí, teve pouquíssimas oportunidades aqui, mas por onde ele passa ele não consegue se destacar, não consegue jogar, então isso me faz duvidar da qualidade dele, e é um jogador que, na minha opinião, tomaria a vaga do Adriano, do próprio Jadson da base. Então, para mim, na minha opinião, o ideal seria que o Cruzeiro conseguisse emprestá-lo novamente para ver se ele consegue desenvolver seu futebol em outro clube e não tomar essa vaga de um novo jogador aqui no meio-campo do Cruzeiro. Passando lá para a ponta direita, temos o Ezequiel, que veio por empréstimo, jogador do Botafogo. O Botafogo, inclusive, já pediu o seu retorno, então ele não vai ficar no elenco do Cruzeiro para 2020, e eu acho bom. Pois ele é apenas um jogador que apenas corre, e ainda assim não acho que ele corre tanto. Eu acho que na base do Cruzeiro tem meninos mais talentosos, como o próprio Wellington, Caio Rosa, que tem a margem de crescimento maior. Então, aproveitando que o Botafogo pediu o seu retorno, o ideal é que não faça esforço para mantê-lo aqui e que apenas o deixe ir. Ainda ali pela direita, Marquinhos Gabriel começou bem pelo Cruzeiro o ano, né? Mas vale ressaltar que era campeonato mineiro quando ele fazia bons jogos, aquela primeira fase de grupos ali da Libertadores, que os times são mais fracos, então não é parâmetro para medir a qualidade de um jogador. Desde então ele deixou de jogar futebol, não arrumou mais nada, não dava assistência, não fazia gol, sei lá, um jogador muito fraco e que já teve chance inclusive em vários clubes como Corinthians, Internacional, e o Santos foi o único que ele passou e jogou bem. Então é mais uma passagem frustrante do Marquinhos Gabriel por outro clube grande do Brasil e que ele não consegue fazer nada. Apesar disso tudo, eu acho que ele é um jogador que servirá como moeda de troca. Outros clubes com certeza vão ter interesse nele, e é mais uma boa aí para o Cruzeiro arrumar uma troca, uma venda, ou seja lá o que for, para que ele não fique aqui em 2020. Lá para a ponta esquerda, Pedro Rocha. O Pedro Rocha está por empréstimo, que tem um salário de 1 milhão, e ele não jogou o suficiente para justificar 50 mil por mês, quem dirá 1 milhão. Até começou bem, aquele jogo contra o Atlético foi o seu auge aqui no Cruzeiro. Vez e outra, bem raramente, ele dá ali uns lances bons dentro de campo que você acha que ele vai de uma vez desandar, vai começar a jogar bem, mas volta a nos iludir, erra passes bestas, faz lances bizarros. Então, uma grande decepção aí, uma das maiores do Cruzeiro nesse ano de 2019, e vai com Deus. Já tem até boatos que tem outros clubes interessados aí e que ele vai enganar esses outros clubes e não mais o Cruzeiro. O outro jogador pela esquerda ali tem o Renato Kaiser, que está emprestado ao Chapecoense, fez o Campeonato Brasileiro por lá, não jogou muito, participação muito pouca dele. Ele teve até uma chance no Cruzeiro no início do ano aqui, mas não conseguiu desenvolver seu futebol tão bem. Eu tenho muitas dúvidas quanto à qualidade desse jogador, então eu não gostaria de vê-lo aqui em 2020, justamente para não tomar o lugar de outro jogador, que eu acho que em 2020 ele não deve ficar, pelo motivo de tomar a vaga de um jogador novo da base ou que venha contratado, que possa desenvolver um bom trabalho, já que eu particularmente não espero muita coisa do Renato Kaiser. No meio ali temos Rodriguinho, que passou boa parte da temporada lesionado. O salário dele é outro que é altíssimo, em torno de 900 mil reais por mês. Então o Cruzeiro não tem condições de pagar isso na temporada de 2020 devido à redução das cotas aí. Então eu acho que o Cruzeiro deve negociá-lo. É um jogador que tem muito mercado ainda, muitos clubes do Brasil teriam interesse, talvez até da Ásia lá, e pode ser usado como uma excelente moeda de troca ou para fazer um bom dinheiro aí e salvar as finanças do Cruzeiro, ajudar nas finanças do Cruzeiro para esse ano que vai ser tão apertado. Então assim, se o Rodriguinho ganhasse 200, 300 mil reais por mês, eu gostaria muito que ele ficasse aqui, pois é uma posição difícil de se achar um bom jogador, mas considerando o alto salário e a excelente moeda de troca ou o dinheiro que ele pode render ao Cruzeiro, eu coloco à disposição aí para ser negociado, e eu acho que seria uma boa caso o Cruzeiro achasse um bom negócio por ele. O outro meio ali, Thiago Neves, né? Esse aí a torcida já está cansada, já está desgastada, não está aturando mais, e eu faço parte disso. Não quero ver esse cara nunca mais vestido com a camisa do Cruzeiro, nem no banco, nem treinando, na toca, nada.
tem que ir embora, ele está fazendo hora extra que já foi totalmente desrespeitoso com a instituição, com a torcida. Então tem boatos aí que o Fluminense tem interesse nele, que ele já teria aceitado reduzir seu salário para R$500 mil, e assim eu torço para que ele saia do Cruzeiro, seja para o Fluminense ou para qualquer outro clube. O Thiago Neves tem mercado na Ásia também, então seu empresário com certeza já está olhando isso aí, e o importante é que ele não permaneça aqui no Cruzeiro, para que a gente possa esquecer esse merda de uma vez por todas. No ataque, o primeiro nome ali, Sassá. O Sassá já está no Cruzeiro aqui há muito tempo, 3 anos se eu não me engano, e nesse tempo todo a torcida sempre esperou muito dele, muitas vezes ele estava no banco, e quem está no banco sempre é melhor do que quem está jogando, né, quando em má fase, mas sempre que ele entrou ele nunca correspondeu, apesar de dar muita vontade em campo, trombar muito, brigar muito, mas a qualidade deixa a desejar, na minha opinião, e é mais um jogador aí que nesse tempo todo pelo Cruzeiro ele não tem 20, 30 gols. Então assim, é uma média muito baixa para um centroavante nível Cruzeiro. Então eu acho que está passando da hora do Sassá sair, e é outro jogador que tem muito mercado ainda, muitos clubes do Brasil vão querê-lo. Então o Cruzeiro tem que usar esses jogadores como Sassá para trazer outros jogadores que possam ser úteis, ou até mesmo fazer um dinheiro em venda. Outro nome é o Fred, que dizem que inclusive já está acertado com o Fluminense também para ganhar R$500 mil, no mesmo molde do Thiago Neves lá, e eu espero que isso seja verdade, que o Fred vá e saia, e que não pise mais no Cruzeiro também, pois esse ano ele só fez sugar dinheiro nosso, muita má vontade dentro de campo, andando, engatinhando dentro de campo. Então é muito ruim você ver jogadores descompromissados como o Fred nesse ano, e que ele seja feliz ou infeliz em outro clube, que ele vá tomar dinheiro de outro, vá mamar em outro clube, pois no Cruzeiro eu espero que ele nunca mais vista a nossa camisa. Outro nome ali, o Joel, que voltou a jogar esse ano após problemas cardíacos, né? O Joel até acho ele razoável, bom, esforçado, não é aquele centroavante parado, ele tem boa mobilidade, só que não me inspira muita confiança. Eu acho que boa parte da torcida gosta dele pela história de vida dele, essa dificuldade toda com problema cardíaco e tal, mas a gente tem que colocar a razão frente ao coração. Então eu acho que o Joel seria mais um jogador a tomar espaço de jogadores jovens como o Popó, como algum outro centroavante que pode chegar, que eu vou fazer em vídeos posteriores aqui no canal. Então assim, não dá para esperar muito do Joel, na minha opinião. Então eu prefiro guardar minhas expectativas para sangue novo, para jogadores novos, do que para esses que a gente já conhece e já sabe que não vão dar em muita coisa. Então eu acredito que o Joel consiga seu empréstimo. Ele já passou pelo Curitiba, o Curitiba agora está na primeira divisão, então talvez fosse possível emprestá-lo para eles. Não sei, alguma negociação, mas na minha opinião o que não pode é ele permanecer em 2020. E o último nome dessa lista aí, Judivan, cria da base do Cruzeiro, conviveu com muitas lesões, mas agora nesse ano de 2019 jogou pelo Paraná, não foi tão bem lá, e é outro nome que a torcida gosta muito por ser oriundo da base, mas que não me inspira qualquer confiança. Infelizmente eu não acho que o Judivan tenha qualidade para jogar no Cruzeiro. Então assim, um empréstimo ou uma venda dele, na minha opinião, é o correto a se fazer. Ele não pode ficar aqui tomando vaga de algum outro jogador. Então assim, que o Cruzeiro consiga reemprestá-lo, vendê-lo, para deixar que ele jogue, que talvez até queime minha língua, mas infelizmente eu não vejo futebol no Judivan para jogar no Cruzeiro. Então use os comentários para deixar a sua opinião sobre jogadores que devem ou não sair, para a gente poder trocar aquela ideia bacana. E também, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, pois ele dá uma força muito grande para o canal. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aí, para que dessa forma você não perca nada postado aqui no Lado Azul, beleza? Então é isso, valeu, um abraço, tamo junto, é nóis.